Envie agora suas dúvidas para o e-mail tatiana.r.m@uol.com.br tatiana.r.m@uol.com.br e a doutora Tatiana irá esclarecer pessoalmente e detalhadamente todas as suas dúvidas. Ligue em São Paulo para 34 39 85 85. Repetindo, 34 39 85 85. Olá, queridos ouvintes, estamos com mais um programa Leis do Sucesso e eu vou fazer aquele esquema de esclarecer dúvidas de ouvintes, aquelas dúvidas que eu recebo frequentemente nos e-mails. Então, esse é o quarto programa que eu faço só referente a dúvidas dos ouvintes. Então, uma das dúvidas que eu recebo é o que seria essa pensão especial aos portadores da síndrome de talidomida. O benefício é devido ao portador de deformidade física decorrente do uso da talidomida, independente da época de sua utilização. Então, talidomida era um remédio que as mães tomavam quando elas estavam grávidas, elas tinham enjoo e elas tomavam um remédio para melhorar o enjoo. E aí, o que aconteceu? Na hora que as crianças nasciam, elas nasciam com uma deformidade, às vezes uma deformidade na mão, outras vezes faltando um membro, justamente por causa do remédio que fez mal para os fetos. Então, assim é garantido o direito à pensão especial, espécie 56, aos portadores da síndrome da talidomida nascidos a partir de 1º de janeiro de 57, que foi a data do início da comercialização da droga denominada talidomida. Inicialmente vendida com os nomes comerciais de Sedin, Sedalins e Sleep, de acordo com a Lei 7070 de 20 de dezembro de 82. A renda mensal inicial será calculada mediante a multiplicação do número total de pontos indicadores da natureza e do grau de dependência resultante da deformidade física, constante do processo de concessão pelo valor fixado em portaria ministerial, que se trata dos reajustamentos dos benefícios pagos pela Previdência Social. Então, você que tem alguém que seja portador da síndrome de talidomida, que não teve um membro por conta desse remédio que as mulheres tomavam na gravidez, pode procurar para exigir os seus direitos e aí receber um valor mensal referente a essa síndrome. Bom, e quem está desempregado pode contribuir com a Previdência Social? Sim. A pessoa desempregada que não exerce atividade remunerada poderá recolher contribuições para a Previdência Social na categoria de segurado facultativo. Basta utilizar o número do PIS para fazer as contribuições. Então, aquela pessoa que está muitos anos numa empresa, que foi demitido, está recebendo seguro-desemprego, pode contribuir? Pode contribuir como segurado facultativo. Não precisa ir no INSS, não precisa fazer nada. Você só vai pegar o número do seu PIS, você vai entrar num site de busca, digitar Guia da Previdência Social, aí você vai pôr lá, segurado facultativo, aí você vai ver a alíquota se é 20% ou 11%, tá? Aí, 1406 é 20% e 1473 é a alíquota de 11%. Aí você vai recolher sobre o salário mínimo, se 11% vai ser sobre o salário mínimo, que é 1.045, e se for a alíquota 1406 é 20% de 1.045 no mínimo e no máximo 20% de R$ 6.101, tá? Aí você vai pagar e aquele mês conta como contribuição, porque se você não pagar, aí fica mais complicado, né? Então, você vai utilizar o número do PIS para fazer as contribuições. A contribuição à Previdência na categoria de segurado facultativo pode ser realizado
em qualquer período, sem prejuízo para o segurado, inclusive no seguro-desemprego. Porque o seguro-desemprego, se você contribuir na qualidade de segurado contribuinte individual, na hora é cancelado o seu seguro-desemprego. Então, precisa tomar cuidado com o código que você vai colocar lá, porque se você colocar o código errado, você, na hora, é cancelado o seu seguro-desemprego. Porque significa o seguinte, se ele está trabalhando, ele não tem que receber seguro-desemprego, tá? E o segurado facultativo que deixou de recolher por um tempo, pode recolher as parcelas em atraso? Sim, ele pode, desde que não tenha transcorrido o prazo de 6 meses. Depois de 6 meses, o contribuinte perde a qualidade de segurado e não pode mais recolher as parcelas em atraso. Tatiana, como é que eu faço para utilizar o tempo de outro regime previdenciário no INSS? Então, eu trabalho para a União, eu saí e eu quero trabalhar, agora eu estou trabalhando no INSS e eu quero juntar o tempo, eu quero trazer o tempo que eu era funcionária da União, que eu era servidora da União para cá. Como é que eu faço? Legal. Então, o tempo de contribuição no regime próprio, quando você era servidor público, pode ser contabilizado no regime geral da Previdência Social, né, que é aquele que contribui para o INSS, por meio da certidão de tempo de contribuição. A gente chama de CTC, certidão de tempo de contribuição. Essa certidão, você vai no órgão que você trabalhava e você vai pedir no RH desse órgão essa certidão. Você vai falar, olha, eu preciso dessa certidão porque eu quero levar essa certidão para o INSS. Então, eles vão fazer essa certidão, mas para que precisa dessa certidão? Você precisa dessa certidão porque você está dizendo o seguinte, a União vai dizer o seguinte, olha, esse tempo que ele trabalhou como funcionário público, ele não utilizou. Então, você, INSS, pode utilizar esse tempo sem problema algum, porque aqui não foi utilizado. Por que isso? Para que a pessoa não utilize o mesmo período 2 vezes, tá? Então, se ela utilizou lá, aquele período vai ficar lá, eles não vão emitir a certidão de tempo de contribuição. Só se não foi utilizado lá, que eles vão emitir a certidão dizendo, olha, pode utilizar aí que esse tempo aqui a gente não utilizou. Bom, uma outra dúvida que sempre surge, os pais possuem direito à pensão por morte do filho que pagava o INSS? Na falta de dependentes preferenciais, então se ele não tem um cônjuge, um companheiro, se ele não tem filhos, essa pessoa que faleceu e pagava o INSS, os pais poderão receber pensão por morte desde que comprovem que dependiam economicamente do filho, ou seja, tinha uma conta conjunta, o filho todo mês punha dinheiro na conta da mãe ou do pai, o filho pagava as contas de casa. Então, vamos supor, a conta de luz já estava no débito automático da conta do filho. Então, os pais, eles têm o direito, mas eles precisam comprovar. Uma mulher que é casada com o marido, vamos supor, ela não precisa comprovar nada. Ela mostra certidão de casamento, os filhos à vida em comum, certidão de mesmo domicílio, acabou. Para os pais já é mais complicado, porque eles têm que dar certidão de mesmo domicílio, eles precisam mostrar que eles dependiam economicamente deste filho, que este filho mantinha a casa dos pais, que esse filho pagava as contas, que sem esse filho vai ser difícil a sobrevivência. Então, eles precisam juntar uma série de provas que existiu o quê? A dependência financeira com esse filho para poder comprovar que eles têm direito a essa pensão por morte. Bom, o INSS, ele paga os atrasados a partir de que data? Aquela pessoa que entra com benefício e fica com benefício mais de 1 ano esperando. De quando ele libera o benefício ou de quando foi feito o pedido? Bom, o segurado que tiver o benefício concedido após mais de 30 dias de espera, ele já tem direito de receber os atrasados, que são os pagamentos mensais, que deveriam ter recebido na data em que protocolou
o pedido no INSS até a concessão. O dinheiro é pago de uma única vez, junto à primeira parcela do benefício. Se a espera for superior a 45 dias, os atrasados eles são corrigidos pela inflação, tá? Bom, uma outra dúvida é aquela pessoa que pagou como autônomo e não entrou no cálculo porque o código estava errado. O que essa pessoa tem que fazer? O trabalhador que contribuiu com o código errado na guia da Previdência Social, que isso é a coisa mais comum que existe, a pessoa contribui com o código errado, ele pode fazer um pedido para complementar as contribuições que foram pagas com alíquota inferior ou corrigir o código. Então, vamos supor, se ele errou o código, ele contribuiu como facultativo, quando ele deveria ter contribuído como contribuinte individual. E o valor é o mesmo, ele só pede para alterar, tá? Sem problema nenhum, pede essa alteração, não teve atraso, não teve nada, é só alterar. Se a pessoa recolheu menos, então vamos lá, a pessoa recolheu valor menor que o salário mínimo e ela quer que aqueles meses contem na hora dela se aposentar, ela faz o complemento, ela vai lá e ela paga o que está faltando. Então, ela pagou 10% do salário mínimo, ela tinha que pagar 20%, ela vai fazer essa diferença, ela vai complementar esses 10%. Faltaram alguns centavos, ela vai pagar, claro que ela vai pagar com juros, multa, enfim, mas ela vai pagar esse valor para que esses meses possam contar para entrar esse tempo na aposentadoria da pessoa. E como é que fica o recolhimento da contribuição para o INSS das pessoas que tiveram o contrato suspenso? A gente sabe que nessa época de coronavírus, muita gente teve o contrato suspenso. Como é que ela, pela medida provisória 936 de 2020, então, esse trabalhador que tiver o contrato suspenso, ele poderá contribuir na condição de segurado facultativo, cuja alíquota é 20% sobre o salário de contribuição, não havendo, nesse caso, contribuição patronal. Então, ele vai recolher 20% entre R$ 1.045, né? No mínimo, 20% sobre R$ 1.045 e, no máximo, 20% sobre R$ 6.101, tá? Então, ele vai pagar aí 20% sobre esses valores. Posso parar de pagar o INSS? Bom, muita gente está em dúvida quanto à segurança do sistema e não tem certeza se vai ter dinheiro para saldar a futura aposentadoria. Então, por isso, essas pessoas pensam em parar de contribuir. Só que não é bem assim, porque quem é empregado, a contribuição é descontada na folha. Então, não dá nem para pensar em parar de contribuir. E as pessoas que trabalham por conta própria também não podem parar, porque a contribuição é obrigatória. E se não pagar, a Receita Federal pode cobrar. E os juros, correção monetária e multas são altas. Então, você precisa tomar muito cuidado com isso. Uma outra questão. O que é essa tal de revisão da vida toda que todo mundo fala o tempo inteiro? Eu tenho dúvida, não sei se eu entro, se eu não entro. Bom, a revisão da vida toda, ela somente pode ser aplicada aos benefícios do INSS que foram concedidos a partir de 29/11/99. Os benefícios anteriores possuíam outra fórmula de cálculo e a revisão da vida toda não os beneficia. Então, a partir da data 29/11/99, o INSS começou a utilizar todas as contribuições de julho de 94 em diante para fazer a média de valores dos benefícios. Acontece que, em muitos casos, o segurado possuía boas contribuições no período anterior a julho de 1994. Então, nesses casos, a média apurada pelo INSS era reduzida, tendo em vista que boas contribuições ficaram de fora do cálculo. Portanto, assim, fazendo um resumo, essa revisão da vida toda faz com que o INSS tenha que incluir todas as contribuições feitas pelo segurado, pouco importando a data. Feito o recálculo, o valor do benefício pode ser maior ou menor do que aquele já apurado pelo INSS. Então,
é importante que a revisão seja feita por advogado especializado e que, antes de mais nada, vai apurar se, no seu caso, essa revisão é ou não vantajosa. Em decorrência da intenção de muitos beneficiários do INSS em considerar todas as contribuições feitas pela vida toda, e não apenas a partir de julho de 1994, esse assunto já chegou nos tribunais brasileiros. Finalmente, a revisão da vida toda foi julgada pelo STJ, Superior Tribunal de Justiça, em Brasília, no ano de 2019. O tema é o 999 do STJ. Então, essa espécie de revisão ainda será discutida no STF, em decorrência dos recursos do INSS, que tem como fundamento incluir na sua base de cálculo da aposentadoria todos os salários de contribuição feitos ao INSS. Então, entra tudo, desde quando você começou o seu primeiro pagamento para o INSS até o último, e não somente após julho de 1994. Por quê? Porque a regra transitória manda aplicar somente após julho de 1994, mas a regra definitiva manda utilizar todos. E o que o INSS faz? Ele utiliza a regra de transição, que é mais fácil para todo mundo. Olha que legal. Todos os benefícios podem ter direito à revisão a vida toda? Não, nem todos. A maioria dos benefícios do INSS podem ter, mas vamos dizer quais são. Pensão por morte, todas as espécies de aposentadoria, auxílio-doença e auxílio-acidente. Mesmo para os casos em que o benefício não está mais sendo pago, isso é, nos casos de falecimento do beneficiário, então nos casos em que o benefício já acabou, por exemplo, auxílio-doença, em que o segurado já teve alta médica, é possível pedir a revisão da vida toda. Então, se você recebeu um desses benefícios nos últimos 10 anos, convém investigar se a revisão da vida toda pode te favorecer. E o que vale a pena para fazer uma revisão? Então, muitas pessoas perguntam se vale a pena fazer uma revisão da aposentadoria. Minha resposta é sempre a mesma: depende. O primeiro passo é você fazer uma análise do seu caso, identificar se você tem direito à revisão e se o seu benefício será melhor no aspecto financeiro. Então, resumindo, você precisa buscar o auxílio de um advogado especialista em processos contra o INSS, para que ele possa analisar se vale ou não a pena fazer a revisão da aposentadoria. E no momento, quais são as melhores revisões? A gente tem a revisão do tempo de contribuição para quem trabalhou como servidor. A gente tem a inclusão de tempo de contribuições oriundas de ação trabalhista. Revisão do buraco negro. A inclusão do tempo de aluno-aprendiz. Revisão do teto. A inclusão do tempo do exército, revisão da vida inteira, revisão para quem exerceu atividade rural, revisão para quem tem tempo insalubre, ou seja, para quem trabalhou em condições especiais e aquele tempo não foi considerado no cálculo do INSS. A gente tem a inclusão do auxílio-acidente no cálculo da aposentadoria. A gente tem a revisão da diferença de 9% do auxílio-doença para aposentadoria por invalidez, enfim. A gente tem aí inúmeras revisões. Bom, e agora a gente vai entrar num tema que é bem discutido, que é a teleperícia. Tatiana, o que é a teleperícia? Bom, o Conselho Nacional de Justiça, ele aprovou uma resolução que autoriza os tribunais a realizarem perícias médicas por meios eletrônicos ou virtuais em ações previdenciárias em que se requer a concessão de benefícios previdenciários por incapacidade ou assistenciais enquanto durar a epidemia causada pelo novo coronavírus. Bom, é o seguinte, a justiça está funcionando, né? A gente tem, a maioria dos processos, eles são virtuais, né? Então, você digita lá, você tem acesso ao processo, você consegue manusear esse processo, só que chegou num ponto que as perícias pararam. Por quê? Porque você tem que ter o contato físico, né, com o periciando,
Então, parou a perícia. Só que a gente tem mais de 1 milhão de processos aguardando a perícia médica. E estão todas paradas sem saber o que vai ser feito. E aí surgiu a ideia de fazer a teleperícia. Você coloca o segurado na frente do celular ou na frente do computador e aí o médico faz algumas perguntas e aí verifica se é possível ou não essa teleperícia. Essa teleperícia, ela até é possível, né? Dependendo do caso, se você tem um segurado com mais idade, então vamos supor, a pessoa profissão, carregador de móveis. A pessoa teve um AVC, tá todo torto. Lá ele vai fazer a teleperícia, tá todo com... ele ficou com sequelas do AVC, então ele não tem condições de carregar móveis. O perito vai fazer a perícia pela tela, ele consegue ver que a pessoa não tem condições nenhuma, ela não tem força, ela tá péssima. Mas os laudos médicos, ok, legal. Agora, e uma perícia que ele precisa analisar, que ele precisa verificar se a pessoa consegue mexer o membro, se está atrofiado ou não, ele não vai conseguir ver se tem uma atrofia pelo computador. Não vai. E outra coisa, e quem está na zona rural, como é que vai fazer com essas pessoas? E como é que fica a situação desse povo? Então, é um tema muito delicado, é um tema que ainda vai ter muita discussão, essa teleperícia, só que por um lado, a gente tem muita resistência, por outro, a gente tem pouco tempo, porque a gente tem milhares de pessoas precisando passar na perícia para receber o benefício e o benefício está parado. Então, olha a confusão que chegou. Então, como é que vai fazer? Vai ficar parado esperando? Vai ter vai ter uma segunda, uma terceira, uma quarta alternativa? Mas o Conselho Nacional de Justiça ofereceu essa possibilidade, abriu essa possibilidade, o que provavelmente veio para ficar. Por quê? Porque a teleperícia é uma perícia rápida, é uma perícia muito mais barata e é uma perícia que você pode adotar em inúmeros casos. Então, provavelmente, ela veio para ficar. Só que tem inúmeras questões que precisam resolver. Por quê? Porque a justiça paga uma perícia só. E se o laudo foi inconclusivo? Então, o perito fala, não sei. Pela teleperícia, eu precisaria fazer um exame presencial. Eu não sei dizer se a pessoa está ou não incapacitada. Então, essas questões vão surgindo e com essas questões a gente vai trabalhando e aí a gente vai ver como é que vai ficar. Por hora foi autorizado, agora a gente precisa ver, a OAB vai se manifestar, o Conselho Regional de Medicina, enfim, a gente tem aí inúmeros passos, mas o que precisa é agilidade, porque essas pessoas não podem esperar. Bom, eu vou falar disso mais, desse tema da teleperícia, eu vou falar mais sobre ele. Então, no sábado, vocês podem assistir o programa que eu vou falar mais profundamente sobre a teleperícia. Gente, fiquem com Deus, um abraço e até sábado. Envie agora suas dúvidas para o e-mail tatiana.r.m@uol.com.br tatiana.r.m@uol.com.br e a doutora Tatiana irá esclarecer pessoalmente e detalhadamente todas as suas dúvidas. Ligue em São Paulo para 34 39 85 85. Repetindo, 34 39 85 85.